Bem, continuando, vamos lá. Vamos preparar aqui o JSON, que vai ser um JSON de envio. Então a gente precisa aqui do new object mapper .write value as string. A gente precisa desse objeto aqui do cobrança, que a cobrança vai ter todos os dados. Tá? Beleza? O que a gente precisa agora? O que a gente fez nos outros métodos? Sempre precisa do client, do web resource e de um client response. A gente já fez igual a gente fez aqui, ó. Igual é feito aqui, ó. Client, web resource e do client response. Isso que a gente precisa. A gente já fez de monte isso em todas as conexões de APIs. Então a gente precisa aqui do client igual ao new host ignore client. Aqui a gente precisa pegar o nosso SaaS API pagamento status ponto a URL do API ponto host ignore client, ok? Aqui a gente precisa daí do nosso web resource. Vamos pegar do client de cima ponto resource. Preciso pegar aqui a URL mais concatenado que com payments, que é o endpoint de pagamento, certo? Então agora a gente tem o que? Tudo para ter o nosso cliente de resposta. Client response. Vamos pegar o que? O web resource ponto accept, aceitar o que? Ele vai ter que aceitar JSON, applicate /JSON, ponto header. O que é o header? A gente passa aqui o tipo de conteúdo. O cabeçalho vai ser um JSON mesmo. Outro header, que daí é o nosso token de acesso. Qual que é o token de acesso? A gente já tem lá no asas.api key, que é o nosso token, ok? E daí a gente vai dar um post, a gente vai obter um client response.class, vírgula, e enviar o nosso JSON. Ok? Então aqui a gente envia o nosso JSON com os dados da cobrança e a gente vai ter um client response. Vamos ter aqui uma string de retorno que vai vir lá do client response.get entity, uma string mesmo. Int o status, se deu certo ou não, client response.get status. E aqui a gente vai fechar os recursos, tá? Para não ficar nada de conexão aberta. Ponto close, fecha o client response. Bem, a gente precisa aqui de um object mapper. Acho que vamos ver, a gente já tem esse objeto aqui, né? Bem, não tem problema da gente criar um outro aqui. Object mapper, new object mapper, para a gente poder fazer uma conversão desses dados, tá? Antes disso, aqui em cima, antes disso, dessa conversão, a gente vai fazer aqui o status, ó. Ah, mas eu preciso dele. Vou precisar do object mapper em cima mesmo. Então, ó, se o status for diferente de 200, 200 aqui,
200 deu certo. Se for diferente, então vai dar um erro, tá? Esse meu Object Mapper aqui, antes disso, eu vou habilitar ele, tá? Para essa classe aqui, ó, deserializationFeature.accept empty string as no object, para aceitar caso venha valores nulos. E objectMapper.disable, aí eu vou desabilitar essa função aqui, ó, file on unConnoProperties, isso daqui. Por quê? É para esse objeto aqui, a hora que a gente vai pegar o retorno, então o nosso retorno, nosso objeto, ele tem que aceitar valores nulos e alguma propriedade que não seja encontrada, senão vai dar erro, tá? Senão a API do Asas lá ou para de enviar um valor ou adiciona um valor novo e vai quebrar a nossa API. Então, esses dois valores aqui, se o JSON de retorno tiver faltando alguma informação, ele não vai dar erro daí, se a gente configura essas duas propriedades, tá? Não vai dar erro. Tanto se estiver faltando alguma propriedade, ou se tiver alguma propriedade ou atributo vazio ou nulo. Feito isso, deixa eu ver, eu pesquisar aqui no Service Juno, se a gente fez algum objeto de erro. Eu preciso de um objeto para capturar os erros caso ocorra. E isso eu acho que a gente não fez. A gente não fez. A gente vai ter que fazer esse objeto, tá? Tem que fazer um objeto para capturar os erros, tá? Então aqui a gente está enviando a cobrança. Estamos enviando a cobrança lá para a API Asas. Aqui ele faz todo o envio da cobrança, tá? Essas linhas fazem o envio da cobrança e aqui você pega o retorno. E esse retorno é um JSON, daí a gente tem que manipular ele para saber se deu certo ou não. Se for diferente de 200, deu erro. E se deu erro, a gente vai fazer isso daqui, ó. Se deu erro, a gente vai fazer esse for aqui de novo. Se deu erro, a gente vai remover os boletos e a gente vai dar um return new response entity, tá? E aqui, ó, erro ao efetuar cobrança. Ok? Então, se der erro, deu erro, ele vai deletar as cobranças e vai dar esse retorno. Só que a gente tem que pegar aqui dentro do JSON qual que é o erro. Então, a gente precisa de um objeto para isso. E a gente vai fazer na próxima aula.